nos sejam multiplicadas. Muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Simplesmente Servos e Servas. Nossa entrevistada de hoje é a nossa irmã Vládia Pacheco. Querida irmã, muito bem-vinda a esse nosso espaço de bate-papo, espaço para que possamos nos conhecer um pouco mais enquanto irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nos reunimos enquanto família Ibemeyer. Amém. Pastor Pedro e a todos que nos assistem, é uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha trajetória na Ibemeyer, né? Desde adolescente e chegando até os dias atuais. Então, espero que o que falaremos aqui seja edificante, né? E como uma motivação também para as pessoas que nos assistem, para os nossos irmãos. Amém. Então vamos começar com a sua adolescência no Meyer. Então, Sua chegada, fala-nos um pouquinho, né, dessa sua história também enquanto família. isso mesmo, nós viemos da Igreja Batista em Ipanema, né, onde meus pais se casaram, e chegamos ao Meyer já tem 37 anos. Então, vamos fazer as continhas aí. Né, então, eu cheguei no Meyer com 14 anos. E ali participei, né, de todo o movimento musical da minha faixa etária, coro querigma e também a parte musical no piano, né? Eu estava naquela iniciação musical, tocando, ainda um pouco envergonhada para participar e exercer de fato o serviço a Deus. Que não é uma marca das mulheres da sua família. Não é? E aí, enfim, o Meyer ele foi assim uma oportunidade de aprimorar o dom que Deus me deu. Então, ali eu comecei nos Gideões, sendo pianista dos Gideões na adolescência. Depois passei pelo Edson Pascoal também. E fui caminhando e sendo aprimorada, né, para que pudesse, mais na frente, ter uma responsabilidade maior e servir também, sempre dentro da música. Ali namorou, ali casou. Sim, sim. Nos casamos, eu e meu esposo. Ai, gente, eu tô nervosa, corta aí. Ali nos casamos, eu e Alexandre. Ele inicialmente ainda não era convertido, mas aceitou a nova vida, né, graças a Deus, também nesse caminho no Meyer, e construímos a nossa família ali na Ibemeyer. Nos casamos em 2022. Foi 2023, a gente vai fazer 22 anos. Foi quando, gente? 2022, né? Faz a conta aí pra mim. 22. Foi 23. Foi 23, né? Volta. Tô perdendo até a conta. Vamos lá. Ali nos encontramos e nos casamos. Na realidade, não nos encontramos ali. Nos encontramos em Rio das Ostras, né, e fomos nos casar na Igreja Batista do Meyer, onde formamos a nossa família. E, inicialmente, Alexandre não era da comunidade, mas, no decorrer do tempo, ele foi, né, entendendo a palavra e aceitando ter uma nova vida em Cristo Jesus. E lá nasceram Theo, né? Primeiramente Luísa, depois Theo, e o Alan, que não foi concebido ali naquela comunidade, mas porque teve um período que a gente precisou sair, né? Deus nos levou para um outro lugar. Eu lembro que vocês ficaram um tempo em outro espaço, inclusive, mas ainda na música, não foi? Sim, sempre na música. E foi em 2013 que nós saímos. Deus fala e trabalha na nossa vida
de diversas formas, Sim. inúmeras formas. E acredito que Deus trabalhou na nossa vida, não foi um afastamento. Ele deslocou a gente para um treinamento, acredito eu. Então, fomos para outro lugar, crescemos, aprendemos, fomos usados por Deus de diferentes formas. E acredito que foi uma movimentação do Espírito Santo de Deus, mas que foram 10 anos fora do Meia. E o tempo de Deus se cumpriu. Foi quando retornamos, né? Ano passado. E retornamos, acredito, pastor Pedro, que mais fortalecidos, mais amadurecidos, né? E com oportunidade de assumir responsabilidades e lideranças também, com um coração mais moldado pela experiência e pela graça de Deus. Né? Isso, era perceptível o crescimento do Alexandre. Nesse período que vocês ficaram em outro espaço, quando ele retornou, não só pela questão da idade, né? Mas a gente percebia já uma maturidade espiritual. Né? Uma diferença no dia a dia, né? Na maneira pela qual ele se movimentava agora aqui em nossa comunidade de fé. Sim. Vládia, nesse tempo em que você esteve numa outra comunidade de fé, você atuou na liderança de música. Você foi ministro de música, certo? Certo. Conte-nos um pouquinho como foi essa experiência, Vládia, por favor. Conto sim, pastor. Então, saímos da igreja, né, da IBMEA, em 2013, e chegamos na Igreja Batista do Encantado, uma igreja pequena. E, ao chegar nessa igreja, o piano estava fechado. Aquilo doeu meu coração. Os irmãos cantando a capela. E, ao final, fomos conversar com o pastor, com a liderança que estava ali, musical. E meu esposo, né, bem orgulhoso da esposa, aí falou, o piano estava fechado, aqui não tem pianista? Minha esposa é pianista. Então, obrigado. Tudo começou com esta frase, pastor Pedro, minha esposa é pianista. E, a partir dali, começou um amor pela igreja, foi onde meu esposo se converteu, foi batizado, e veio o convite, né, da liderança para que eu pudesse assumir o ministério de música. Então, foi um desafio muito grande, e a presença do Espírito Santo se manteve assim constantemente na minha vida, porque eu era responsável pela liturgia da igreja, de montar o culto, de colocar as passagens, né, de alinhar toda a questão musical, né, ali, juntamente com a mensagem que o pastor iria interligar com a mensagem. Então, foi um momento da minha vida assim que Deus me desafiou, mas ao mesmo tempo Ele me capacitou. Cheguei lá, não tinha uma regularidade de coros, e eram coros para eventos. E eu iniciei o coro infantil, o coro da igreja passou a cantar todos os domingos também, que eram eventuais, né, em situações eventuais, e uns irmãos me pediram para formar, olha só, um conjunto masculino. Então, ali eu tinha essa responsabilidade com esses 3 movimentos musicais e mais essa demanda da igreja. Então, foram 5 anos de trabalho árduo. Então, isso fez parte desse seu amadurecimento. Sim. Não só um amadurecimento musical, né, que você já levou uma experiência, mas um amadurecimento na sua liderança, né, no seu estilo de liderança, no seu caminhar à frente de um ministério. Isso mesmo. E, como diz aí fora, soldado no quartel quer serviço. Então, aonde chega, onde nós chegamos, onde nós temos esse dom que Deus nos dá,
né, esse privilégio de ter despertado em nós alguma prática para trabalhar no reino, ali nós somos confrontados, muitas vezes, com desafios para o serviço, né, para o reino. Fico muito feliz, Lário, de Deus ter te usado ali naquela comunidade de fé, com esse seu ministério, com a sua disponibilidade. Bênção de Deus sobre a sua vida. Amém. Fico feliz. Amém. Em pouco tempo, já está com a responsabilidade de um coro. Fale-nos um pouquinho o que é isso, Vládia, estar à frente de um coro com uma faixa etária que é um desafio. De fato é um desafio. E nesse tempo fora da IBMEA, Deus trabalhou essa questão da liderança com crianças, com adolescentes e com adultos também. Isso faz parte da minha vida secular, crianças e adolescentes. E na última igreja que nós tivemos, antes de voltar para o Meyer, eu estava com um coro de adolescentes. Então, ali, Deus já foi trabalhando, né, essa visão da importância do adolescente na igreja, de como tratar essa faixa etária. E acredito também, pastor Pedro, que tem a ver com perfil, né? Deus capacita e a gente precisa também estar aberto e a saber lidar com essa faixa etária. Então, quando eu cheguei no MEA, foi me apresentada essa proposta. Nós temos um coro que já está há muito tempo sem uma liderança, sem um regente. O que você acha de pegar, né, esses adolescentes na música para que eles possam servir a Deus com este dom? E, para mim, foi a certeza de Deus, né, para que eu pudesse assumir os adolescentes. Então, um trabalho muito gratificante. Eu fui adolescente do Querigma, né? A gente não tem um nome, mas é o coro de adolescentes. Eu fui uma corista dos adolescentes, nos adolescentes, no MEA, e agora sendo uma regente. Então, é uma experiência dupla, né, de amor, de engajamento, de visão do reino. Então, a gente tem ali mais um braço do que já é feito com muito carinho pela Gisele e pelo Algeu, que eles trabalham com os adolescentes. Sim. E, assim, é mais uma forma deles estarem unidos, deles estarem trabalhando de forma mais firme na obra do Senhor, né? É mais uma instância para que eles possam estar juntos, né, fortalecendo os laços. É importante você falar do seu crescimento enquanto líder, né, nessa área da liderança, porque às vezes pode parecer que o papel da regente é só reger. E na minha perspectiva não é, né? O reger é somente parte, né, do ministério. Porque se você é regente, mas não assume a liderança, principalmente nessa faixa etária, o trabalho fica muito difícil, né? Sim. E nós trabalhamos a questão do ombreamento, da escuta, de situações que aparecem, né, durante a jornada deles. Oramos um pelos outros e faço escolhas também com o aval deles, esqueci a palavra, gente. Participação? Isso. Então, nós fazemos enquetes, né, para que eles possam saber, vamos supor assim, um tipo de roupa, vamos colocar, o que vocês acham? Né, porque eles têm um perfil que é deles, né, da faixa etária, e isso não pode ser esquecido. Então, nós precisamos entender que os adolescentes, eles falam que são o futuro, não, eles são a nossa geração e nós precisamos ter uma atenção toda especial para eles. E a forma de falar também, pastor.
É muito importante. Muito carinho, muito amor, muita escuta e entendimento. E como, quando for chamar atenção, né, chamar no amor. Uma experiência que nesses últimos meses, né, à frente do coro, se destaca? Uma experiência. Olha, uma experiência foi a partida da nossa querida Luísa. Né? Então, uma experiência de muita oração, onde eu vi aqueles adolescentes chorando aos pés do Senhor, colocando a vida da nossa querida Luísa, que fazia parte do nosso coro, né, assim, de uma forma tão inteira, sabe? De uma forma assim tão intensa, e tão verdadeira e comprometida. Então, quanta espiritualidade eu vi naqueles adolescentes, juntos em prol da nossa querida adolescente. Foi muito tocante, foi bem profunda essa experiência para mim. Então, enquanto igreja, enquanto grupo, sentindo essa necessidade, sentindo esse amor, sentindo essa busca do Espírito Santo de Deus, eu vou levar para sempre no meu coração. O que revela é que eles não são a igreja do futuro, Não. É a igreja do presente. Do presente. Essa é uma experiência muito, muito rica. Sim. E com certeza eles vão levar para o resto da vida, né? Sim. E que impactou a igreja. Sim. As vigílias, né, orientadas, né, pelos adolescentes, realmente marcaram a igreja. É verdade. Sonhos e expectativas para com este coro? Pois é. Esse coro, na realidade, ele vem de um trabalho também bem bonito, né, feito pela nossa querida Ruth. Então, coro infantil, coro de adolescentes, coro jovens, e aí culmina nos coros de adultos. Então, eu gostaria muito que esse coro marcasse presença, né, levando a palavra de Deus através do louvor, e pudesse, né, participar de encontros de coros. Nós já saímos uma vez, né, fomos participar de um culto de adolescente numa outra igreja, e que a gente pudesse, né, com o apoio dos pais, porque eles não são independentes, né, então que a gente pudesse aí levar a palavra de Deus a todos os cantos, né, que possa se espalhar, que possa florescer, né, e dar frutos, né, falando do amor de Deus a todos que estivessem com os ouvidos abertos a isso. Participação dos pais, apoio dos pais, poderíamos pensar que é um bom desafio? É sim, pastor Pedro, é um bom desafio. Então, sem os pais, sem essa parceria, não há coro de adolescentes. Então, eu tenho essa ligação com os pais. Nós temos um canal de comunicação para que nós possamos caminhar. Então, tem um calendário, né, que eu coloco dos nossos ensaios, para que as famílias possam se organizar e a gente ter, de fato, um bom andamento, qualidade nos nossos ensaios e nas nossas apresentações, participações no culto, porque para o Senhor nós precisamos fazer o melhor. Então, essa engrenagem, ela precisa se mover harmoniosamente. Então, pais, lideranças, né, esse caminho aí é de parceria. Amém, amém. Vládia, a música sempre foi o seu ministério, é o seu primeiro ministério, sempre marcou muito a sua vida, mas nesse retorno você não está só nessa área. Não.
Fale-nos um pouquinho desse outro espaço de serviço em que você está inserida. Então, também um campo que alegra muito o nosso coração. Nós fizemos o curso Casados para Sempre e há 10 anos atrás fizemos como liderados e depois fizemos como líderes em serviço. Mas se passaram 10 anos. Durante esses 10 anos, ardia em nós essa vontade de liderança. Mas como eu já coloquei, já falei, Deus age de diversas formas. Então, nós fomos deslocados para sermos treinados, para sermos encorajados e para sermos forjados enquanto casal. E agora, né, surgiu essa oportunidade de sermos líderes do curso Casados para Sempre. Que alegria! Vai de novo. Ai, meu Deus. Então surgiu a oportunidade de sermos líderes de uma turma do Casados para Sempre. Sim. Então, eu e Alexandre, meu esposo, estamos muito felizes. Formamos a nossa primeira turma, né, e muitas bênçãos, muitas experiências, muitas histórias para contar. Então, é gratificante nós sermos canais de bênção para essas famílias. Então, é um trabalho que merece muita força, muita oração, muita dedicação para que outras famílias, outros casais sejam alcançados. É um desafio. Imagino quantas histórias, né, você e o Alexandre já têm, né? Sim. Porque não começou aqui no Meia, né? Uhum. Você já vem caminhando nesse ministério já há algum tempo, né? Isso, já viemos caminhando e, assim, constituímos a nossa família. E Deus, na realidade, ele falou assim para a gente: espera porque eu ainda tenho muito o que tratar em vocês. Porque quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, né, ele trabalha da forma dele. Sim. E precisamos deixar que ele haja e que ele fale: olha, este é o momento, este é o momento. Então, não é só o querer, a gente precisa ser trabalhado na experiência e pela graça de Deus também. Então, é um ministério passo a passo, dia a dia, dia após dia, né, com muita oração, pastor, muita oração. Porque quando a gente fala, vou trabalhar com famílias, vou trabalhar com casais, a luta é grande. A luta é grande. Talvez hoje seja a maior batalha espiritual que a igreja está enfrentando. Uhum. Já foi um tempo que a batalha espiritual foi doutrina, né? A heresia chegando, ou, né, tentando envolver a igreja, mas não sei, né? Talvez hoje a maior batalha seja a batalha na família e pela família. Então, é importante esse ministério. E fico feliz em te ouvir apresentando essa característica, essa experiência de vocês, o tempo de Deus. Fico muito feliz, porque às vezes a gente tenta ou antecipar algo, né, dentro do propósito de Deus, ou retardar. Deus nos convoca, nos chama a uma atividade num determinado tempo e a gente, não é bem assim, não é bem agora, precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo, e a gente retarda. Ou então numa empolgação, não quero, olha, isso aqui é muito bonito, e a gente às vezes pode dar um passo um pouquinho apressado, né? Acho que é bom. E eu vou dizer que
foi um período também de, de questionamentos a Deus, porque acontece essa vontade tão intensa e a gente se pergunta o que está faltando, por que a gente está fazendo de errado, por que não chamam a gente, por que... mas ali a gente acalma teu coração, vamos orar, né? Vamos orar, que é muito difícil, mas vamos orar, né? E para a gente ouvir realmente a voz do Espírito Santo de Deus. Vamos esperar em Deus ou experiência difícil, né? Difícil, muito Ou difícil. difícil. Mas chegou. Amém. Chegou, o tempo de Deus chegou. Amém. E nós estamos na IBMR muito felizes, família engajada, música, trilhas com meu esposo, caminhada, filhão nas libras, a filhona com os jovens na comunhão, né, o pequeno também nos embaixadores. Então, um momento de Deus foi o retorno. E nós estamos realmente maravilhados com o que o Deus tem feito no nosso seio familiar. Amém. E enquanto igreja, nós também estamos felizes, né, com o retorno de vocês e com essa integração plena, né? Porque Sim. não é só a sua integração, né? Você tinha uma história ali, Sim. né? Mas quando vocês retornam, é a história da família. E é uma alegria muito grande perceber que a família toda está integrada, né? Isso é bênção de Deus. Estamos felizes também. Amém. Ládia, uma palavra especial para a nossa família IBMEA? Eu me sinto muito feliz com esse retorno à IBMEA, nossa família muito acolhedora. Quero dizer que a nossa igreja está indo pelo caminho certo, porque nós saímos com uma igreja e retornamos com outra. Uma igreja acolhedora, uma igreja que se importa com os seus, uma igreja que tem orado, tem buscado oração, e uma igreja que serve a Deus. Então, quem está fora de algum serviço, de algum ministério, procure, porque tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer. Peça ao Espírito Santo de Deus para te iluminar, porque você vai encontrar o seu lugar na IBMEA. Amém. Queridos e queridas que participam conosco desse encontro, nosso desejo, a nossa oração, a partir do testemunho, do relato da nossa irmã, é que você encontre o tempo de Deus para você servir, o espaço que Deus tem para você. Você, a partir dessa nossa conversa, possa avaliar, chegou o tempo para você agir, chegou o tempo para você se envolver no ministério. Será que você talvez não esteja atrasando este tempo? Às vezes o atraso acontece por dúvidas, isso é natural. Sim, Quantas vezes, né, Vlad, fica a dúvida, é esse momento, é esse o espaço, é esse lugar? Isso. Né? Isso é comum. Então pode acontecer, né, no seu coração essa dúvida. Pode nos procurar para que possamos compartilhar experiências, não só procurar os pastores da igreja, mas a partir de uma conversa dessa, o que eu considero muito rico é que você pode ver que talvez a sua dúvida foi vivenciada pela Vlad e você pode procurá-la. Sim. Talvez você fique bem mais à vontade, né, com ela, talvez seja um casal e fique muito mais à vontade com ela e o Alexandre. Procure, compartilhe para que possamos deixar cada vez mais evidente essa marca. Sermos uma igreja que serve, sermos uma igreja acolhedora, sermos uma igreja amorosa. Muito bom estar com você e Deus
permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.